Queridos, tudo bem? Professor Leonardo Carvalho aqui com vocês para mais uma aula de física. Tópico de hoje, cinemática. Mais precisamente, uma revisão sobre movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Qual o segredo para a gente distinguir, diferenciar o movimento uniforme do movimento uniformemente variado? Bom, o segredo, pessoal, é olharmos para a aceleração. Bora lembrar o que é aceleração, tá? A aceleração ela indica que a velocidade está variando. Então a gente classifica a aceleração como a rapidez com que as velocidades variam. Lembrando, pessoal, a aceleração ela não vai indicar que você andou 10 metros ou você andou 20 metros. A aceleração vai indicar que a velocidade variou 10 metros por segundo ou que a velocidade variou 20 metros por segundo, beleza? Então a aceleração não indica uma mudança nas posições, embora sim, se eu tenho velocidade, as posições estão mudando, mas a aceleração ela enfoca a mudança da velocidade. Então quando você lê uma questão, qual a ideia? Olha aqui o passo aqui da direita. A questão afirma que a aceleração é zero. A aceleração é zero, nós ainda temos duas situações. O corpo pode estar parado, que não é uma condição de movimento, ou o corpo pode ter uma velocidade diferente de zero. E aí, pessoal, se o móvel tiver uma velocidade diferente de zero, sem aceleração, é obrigado, é implícito que essa velocidade tem que ser constante. E aí nós temos uma equação raiz do movimento uniforme. Que equação raiz é essa? Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Professor, mas por que falar em velocidade média, se ela nem varia? Então no local dessa velocidade média, eu posso chamar só V, ΔS sobre ΔT. E desta equação nós montamos a função horária das posições. S, posição final, é igual a SO, posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Para quem gosta de frase, sentado sozinho, vendo TV. Ou sorvete, quem gosta de uma frasezinha para lembrar das equações. Então, pessoal, desculpem. Enquanto que o movimento uniforme ele se dá com a aceleração igual a zero, e se a aceleração for diferente de zero? Bom, se ela for diferente de zero, nós vamos para a nossa segunda etapa do nosso trabalho. Se a aceleração for diferente de zero, ela ainda pode ser constante ou variável. Nós não vamos estudar, por enquanto, um movimento com aceleração diferente de zero e variando. Então, para nós, leu a questão. Se tem aceleração, ela será constante. E se ela será constante, nós temos o famoso movimento uniformemente variado, tá? Bom, qual é a equação raiz do movimento uniformemente variado? A equação raiz do movimento uniformemente variado é a da aceleração. Aceleração média, ΔV sobre ΔT. Professor, mas se a aceleração será constante, também não precisa falar em média. Não precisa, você pode chamar só A ΔV sobre ΔT. E aí dessa equação raiz, a gente monta a função horária das velocidades. Velocidade final é igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Para quem gosta de frase, vovó e vovô ainda trabalham, certo? Da função horária das velocidades, a gente monta um gráfico, daqui a pouco vamos falar disso. No gráfico a gente tira a área. Dessa área, a gente monta a função horária das posições. Olhem a diferença, já que nós temos do movimento uniformemente variado com o movimento uniforme. O movimento uniforme só tinha uma função horária, que era das posições. Professor, por que no movimento uniforme não tem função horária das velocidades? Porque a função horária, pessoal, é uma tentativa de eu prever o futuro. Aonde eu estarei daqui a 10 segundos? Função horária das posições. Mas qual a minha velocidade daqui a 10 segundos? É a mesma de agora, porque no movimento uniforme a velocidade é constante. Agora, se o movimento for uniformemente variado, a minha velocidade daqui a 10 segundos pode não ser a mesma de agora. Pode não ser? Pode não ser. Por que pode não ser? Bom, pessoal, porque no movimento uniforme eu tenho a chance de parar e voltar. E se eu voltar, eu posso ter minha velocidade em algum momento com o mesmo valor numérico dela antes. Imagina que eu estou com 10 metros por segundo. Pisei no freio, a velocidade vai reduzindo. Chega a zero, pisei no acelerador, a velocidade começa a
aumentar. Então minha velocidade pode voltar a ser 10 metros por segundo, só que aí tem uma diferença. Essas velocidades serão rigorosamente iguais? Não, porque, olha aqui, ó, vou fazer uma simulaçãozinha para vocês aqui. Imagine que eu esteja inicialmente, ó, um objeto de massa m andando para a direita. Se ele parar e voltar, a velocidade dele já estará para a esquerda, certo? Então não é rigorosamente igual a velocidade. Bora lembrar que para duas velocidades sejam rigorosamente iguais, elas têm que ter o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. E se ela estava para a direita e depois para a esquerda, mesmo que estas velocidades tenham o mesmo módulo, elas não terão o mesmo sentido. Beleza, pessoal? Então, vamos dar uma classificação até para isso, tá, pessoal? A gente chama o movimento quando a velocidade é positiva de progressivo e a gente chama o movimento quando a velocidade é negativa de retrógrado. Velocidade negativa, o que significa isso? Quer dizer que você está andando e as posições estão diminuindo. Exemplo, a BR-343, o quilômetro zero é lá em Luiz Correia. À medida que eu venho para Teresina, eu vou ter o quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, quilômetro 4. Passo por Piripiri, a metrópole. Passei por Piripiri, quilômetro 160. Cheguei em Teresina, quilômetro 300 e alguma coisa. Se eu for voltar, a estrada não vai zerar. Se eu for de Teresina para Luiz Correia, eu já vou sair do quilômetro 360 e os quilômetros vão diminuindo. Então o movimento deixa de ser progressivo e passa a ser retrógrado. Progressivo, posições estão aumentando. Retrógrado, posições estão diminuindo. Assim como quando eu aperto no acelerador, a velocidade não aumenta, movimento acelerado. Piso no freio, velocidade não diminui, movimento retardado. Esse retardado também pode ser chamado de desacelerado, assim como o retrógrado também pode ser chamado de progressivo. Beleza, queridos? Continuando. Já o movimento uniformemente variado, há variação da velocidade. Então, quanto é a velocidade daqui a 10 segundos? Função horária das velocidades. E como a velocidade vai aumentando, então eu perco um padrão que eu tinha no movimento uniforme. Qual o padrão do movimento uniforme? Ó, imagine que eu estou sempre a 10 metros por segundo. Quer dizer que eu vou andar sempre 10 metros a cada segundo. Movimento uniforme. Mas imagine que a minha velocidade saiu de 10 metros por segundo para 12 metros por segundo. Quer dizer que inicialmente eu estava andando 10 metros a cada segundo e agora eu vou andar 12 metros a cada segundo, ou tendo a andar 12 metros a cada segundo. Então quer dizer que a minha distância agora ela aumenta mais, certo? Então a minha função horária das posições não é mais uma função do primeiro grau, como era no movimento uniforme. A minha função horária das posições agora passa a ser uma função, ó, do segundo grau. Quer dizer que agora as posições elas vão aumentando, mas elas aumentam essa taxa, certo? Quer dizer que no primeiro segundo eu posso ter andado 4 metros, mas no segundo eu já andei 16 metros, né? Então já andei uma distância bem maior do que eu andei no primeiro segundo. Por isso que a função horária das posições no movimento uniformemente variado é uma equação do segundo grau. Ok, queridos? E se eu combinar a função horária das velocidades, que depende do tempo, por isso que é uma função horária, com a função horária das posições, que também depende do tempo, se eu combinar essas duas funções, isolo o tempo e substituo na outra, eu tenho a famosa equação de Evangelista Torricelli. Qual a vantagem dessa equação? Não tem tempo, certo? Então, quando é que eu vou usar cada uma dessas equações? Lendo o texto. Lógico que a chave aí do movimento uniformemente variado é bem maior, né? Eu tenho mais equações no movimento uniformemente variado, porque eu tenho mais opções, né? A velocidade agora varia. E se nós combinarmos a velocidade média, eu ainda tenho uma função horária, ó. Aliás, eu ainda tenho uma equação que não é uma função horária, tá, pessoal? Embora dependa do tempo. Mas eu tenho uma equação agora que nem aceleração envolve, que é esse ΔS sobre ΔT, é a velocidade final mais a inicial sobre 2. Queridos, este vídeo aqui, nós falamos o básico do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, certo? Então, o que é que nós vamos fazer no próximo vídeo? Falar dos gráficos deste movimento.
do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Ok, queridos? Daqui a pouco a gente volta a todos. Paz e muita saúde em vossos coraçõezinhos. Tchau, tchau.